4 operários ficaram feridos na explosão de um tanque de petróleo na refinaria Abreu e Lima, na região metropolitana do Recife. Nesse vídeo, gravado do lado de fora da refinaria, é possível ver fumaça, seguida de uma explosão. Era por volta de 3h30 da tarde. A direção de Abreu e Lima informou que operários faziam a manutenção de um tanque de petróleo da refinaria e que no processo houve a produção de faíscas, que causaram uma explosão seguida do incêndio. O SAMU e o Corpo de Bombeiros foram chamados e socorreram 4 funcionários. Eles foram levados com queimaduras para hospitais da região metropolitana do Recife. A refinaria Abreu e Lima está localizada no município de Ipojuca, na região metropolitana do Recife. A construção da refinaria foi anunciada pelos presidentes Lula e Hugo Chávez em 2005, como parceria entre o Brasil e a Venezuela. A previsão inicial era que começasse a operar em 2010. Mas a inauguração foi adiada várias vezes. A Venezuela desistiu da parceria em 2013. No ano seguinte, a refinaria começou a funcionar parcialmente. Em 2016, uma das unidades de refino ficou pronta. A refinaria Abreu e Lima foi alvo de investigação da Operação Lava Jato. As obras ficaram paralisadas, mas a refinaria continuou operando parcialmente. Atualmente, refina cerca de 100 mil barris de petróleo por dia. Na semana passada, o presidente Lula veio a Ipojuca para anunciar a retomada das obras e anunciou que o governo federal vai investir 17 bilhões de dólares na refinaria até 2028. A direção da refinaria informou que as causas do acidente vão ser investigadas e que as unidades de produção operam normalmente. A refinaria de Abreu e Lima informou que um dos 4 feridos já está alta. O teto de um casarão histórico desabou no centro de Salvador. Ninguém se machucou porque o imóvel estava vazio. No ano passado, uma vistoria constatou o risco de desabamento. Até 2021, funcionou ali um restaurante fundado há mais de 100 anos. Em Minas Gerais, o rompimento da barragem de Brumadinho, que matou 270 pessoas, completou hoje 5 anos. Dona Virma trouxe flores para lembrar as vítimas. Representa a ressurreição dessas pessoas que a Vale levou embora na lama. Os 5 anos da tragédia foram de homenagens, com missa, passeata no centro de Brumadinho. Este é um dos momentos de maior emoção para as famílias das vítimas e também para os atingidos. Nome a nome daqueles que foram soterrados pelo rejeito da barragem está sendo chamado aqui, na celebração. Pedro da Silva, presente. João Paulo Altino, presente. Marcela repetiu o nome do pai. Não deixar cair no esquecimento, que para muitos foi um acidente, uma tragédia. Isso foi um crime, ele continua impune. Ele vive, ele é presente aqui até hoje. O nome de cada vítima também foi lido em Munique, na Alemanha. Um grupo se reuniu em frente à sede da empresa TÜV SÜD, que atestou a segurança da barragem. Homenagens ainda no Distrito Federal. Uma projeção no Congresso Nacional lembrou os 270 mortos no dia 25 de janeiro de 2019. Em São Paulo, manifestantes caminharam pela Avenida Paulista para pedir justiça. Ninguém foi responsabilizado até agora. 16 réus, funcionários e ex-funcionários da mineradora e da empresa TÜV SÜD respondem por homicídio qualificado das 270 vítimas. E por crimes ambientais contra a fauna e a flora. Ainda não há previsão para os julgamentos, o que preocupa a associação que reúne as famílias das vítimas. Sem justiça, não há reparação. A justiça, a responsabilização criminal é a única forma de trazer alento para os familiares. E é essa a luta que nós fazemos todos os dias. A prima da Natália e mais 2 vítimas ainda não foram encontradas. Tem 5 anos que eu tô nessa esperança de encontrar. E nada dela, nada. Me deixa eu muito, muito triste. Ao 12h28, momento exato em que a barragem da Vale arrebentou há 5 anos, parentes, amigos e atingidos soltaram balões com sementes de girassol, símbolo de respeito ao meio ambiente. Balões pretos representaram os dias de luto.
1.826. A Vale declarou que respeita os parentes das vítimas, indenizou mais de 15 mil famílias, sempre colaborou com as autoridades e cumpriu 70% do acordo judicial de reparação integral. A Tuvsud declarou estar segura de que não tem responsabilidade legal pelo rompimento. Em outro desastre ambiental, o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, a Justiça Federal condenou as mineradoras Vale, BHP e Samarco à indenização de 47 bilhões e 600 milhões de reais por danos morais coletivos. O dinheiro vai para um fundo administrado pelo governo federal destinado às áreas atingidas. Vale e BHP afirmaram que não foram notificadas. A Samarco declarou que não vai comentar. 19 pessoas morreram no desastre em novembro de 2015. As tempestades de verão têm levado muita dor e prejuízos a milhares de famílias brasileiras e também provocaram um aumento de clientes dos serviços de recuperação de danos. Depois da enchente, oficinas cheias. O Eduardo recebeu 4 carros depois do temporal da última terça em Belo Horizonte. Em todos eles, a água invadiu o motor, encharcou o estofado. Esse aqui teve perda total. Ele saiu batendo em todos os lados, quebrou vidro traseiro, os 2 retrovisores. O carro da Lorena foi outro que a enxurrada arrastou. Quando eu vi uma gritaria, eu já vi que o carro já estava sendo levado e não deu nem tempo nem de pensar no que fazer, só deixar. Na região metropolitana do Rio, há 2 semanas, vários pararam no meio da inundação. Em Guaratuba, no litoral paranaense, reboque improvisado para tirar este veículo do alagamento. Todas as ruas de lá até aqui estavam alagadas. Quando eu fui tentar voltar, já foi o carro e começou a boiar, afundou a frente. Aí só foi dar tempo de todos nós sairmos do carro, né? No caso de uma enchente, a orientação de mecânicos e também do Corpo de Bombeiros é desligar o motor e abrir os vidros se possível. Com o vidro aberto, você tem chance de sair do carro, em caso da água suba muito. E se você precisar sair de dentro do carro, se tiver muita água, pode ser que os vidros parem de funcionar. E depois que a enchente passa, nada de ligar o motor. O correto é chamar imediatamente o reboque. A medida pode ajudar a evitar um problema mecânico maior. Em geral, a cobertura em caso de desastres naturais, como enchentes, chuvas de granizo e quedas de árvores, está prevista nos seguros de veículos. Mas a diretora da Superintendência de Seguros Privados faz um alerta aos segurados. Veja se determinada cláusula está cobrindo o que ela pretende que cubra. E sim, existe um valor diferencial para cada uma dessas coberturas. Então pode ser, por exemplo, que o segurado ali na hora de tentar entender o que é que ele quer para o contrato de seguro, ele acabe de fato falando, eu não quero essa cláusula ou não quero essa outra, e isso diminui de fato o valor que ele está pagando mensalmente pelo contrato de seguro ou anualmente. O comportamento do motorista em uma enchente também é levado em conta pelas seguradoras. Por exemplo, se alguém perceber antecipadamente que uma via está inundada e mesmo assim decidir passar de carro e o veículo acabar dando defeito, a pessoa corre o risco de não receber a indenização. Ele acredita que ele consegue passar por aquela via, mas ela está claramente já totalmente inundada. E aí, nesse caso, ele está agravando o risco que a seguradora inicialmente pretendia cobrir. O ideal é não mexer, porque para evitar que você desmonte, né, as evidências que tem ali do risco que você passou. Vamos ver como fica o tempo amanhã em todo o Brasil? Boa noite, Eliana. Boa noite, Renata, Bonner, e boa noite para você. De ontem para cá choveu muito nas áreas em verde escuro neste mapa. Elas incluem o litoral do Paraná e de São Paulo e a região que se estende de Belo Horizonte à Bahia. No recôncavo baiano, que aparece em vermelho, o risco de deslizamento é considerado muito alto pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. E a probabilidade é alta no leste da Bahia, no litoral sul do Rio de Janeiro, no litoral norte de São Paulo e na Baixada Santista, áreas que estão em laranja. Já os alagamentos são mais prováveis da Grande São Paulo, a divisa com Minas Gerais e Rio de Janeiro e no litoral baiano. Em Salvador e Medeiros Neto, que fica no sul da Bahia, e em Caraguatatuba e Bertioga, na faixa litorânea de São Paulo, há previsão de tempestades.
Os temporais estão previstos também para o litoral do Paraná, para a Serra do Espírito Santo, para o norte de Minas, de Goiás, de Mato Grosso, para o Acre, para a parte de Rondônia, do Amazonas, do Pará, para o Tocantins, além do sul do Maranhão, do Piauí, oeste de Pernambuco e Sergipe. Aracaju e Teresina são as outras capitais do Nordeste que têm possibilidade de fortes pancadas de chuva, assim como Palmas, Manaus, Rio Branco e Porto Velho no norte e Brasília no centro-oeste, com máxima de 26 graus. Nas outras cidades, as temperaturas variam de 28 a 32 graus. Em Belo Horizonte, 27. No Rio, 29. Em São Paulo, 24. E em Curitiba, 21 graus. Em todas, os meteorologistas esperam pancadas de chuva mais fracas. Deve chover menos ainda de Maceió a Fortaleza. Boa Vista com 36 graus e Cuiabá com 37 são as únicas capitais ensolaradas o dia todo. Tempo firme também na parte amarela de Mato Grosso do Sul, de Goiás, de Minas, de São Paulo e do Rio Grande do Sul. Vamos ver agora como fica o tempo no fim de semana, começando por onde a chuva tende a se concentrar, principalmente nas regiões em rosa. No sábado, do Pará e Tocantins até sul do Piauí e Bahia. No domingo, também no Maranhão, no Espírito Santo e no norte de Minas. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, volta a esquentar, especialmente no domingo, com 29 graus na capital paulista e 31 no Rio. Até amanhã, Renata Bonner. Obrigado, Eliana. Até amanhã. O Ministério da Saúde divulgou hoje as cidades que vão receber a vacina contra a dengue com prioridade para a faixa etária de 10 a 14 anos. Nesse início de ano, o número de casos e a procura por testes da doença explodiram. É uma picadinha no dedo para coletar uma amostra de sangue. E em 15 minutos sai o resultado. Bem rápido mesmo, né? E eu acho que é importante também, né? Essa farmácia de São Paulo faz testes de dengue desde o ano passado. Ele diagnostica se a pessoa está com a dengue naquele momento. E os 4 sorotipos, né, que a gente tem de dengue hoje disponível. Nos últimos 3 meses, a gente nota uma procura de quase 600% nos testes. Segundo a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, em 4 semanas o número de testes de dengue aumentou 77% na rede privada. E cresceram também os resultados positivos. Entre 16 e 22 de dezembro do ano passado, 8.606 pessoas fizeram o teste. 18% deram positivo. Já no período de 7 a 13 de janeiro deste ano, foram 15.246 testes, com 22% positivos. Segundo o Ministério da Saúde, nas 3 primeiras semanas deste ano, o Brasil registrou mais de 120 mil casos de dengue, um aumento de 170% na comparação com o mesmo período de 2023. Segundo os médicos, dá para diferenciar a dengue de outras doenças prestando atenção em alguns sintomas. A febre alta começa de repente e é comum a pessoa sentir dor atrás dos olhos. Dor de cabeça, nos músculos, no abdômen e manchas pela pele também podem aparecer. A orientação é tomar muita água para evitar a desidratação e procurar logo um serviço de saúde. Para se prevenir, além da vacina, esta infectologista indica o uso de repelentes contra o mosquito e explica o motivo para a explosão do número de casos. O calor excessivo que nós estamos vivenciando, a quantidade de chuvas que a gente está vivenciando. A gente ainda está pegando um período pós-pandemia, onde se falou muito menos sobre dengue, prevenção de locais onde pode ter mais vetor. Acho que tudo isso junto faz com que a gente tenha o maior número de casos. A Tayla sentiu os primeiros sintomas na madrugada de sábado e na manhã seguinte procurou um hospital. Cuidado com os potes, cuidado com as plantas, né? E é isso que eu falo, para todo mundo tomar cuidado, porque olha, dói muito o corpo, dói muito a cabeça, é uma dor muito ruim, insuportável. O Brasil é o primeiro país a oferecer a vacina no sistema público, mas a quantidade disponível ainda é pequena, 6,5 milhões de doses. A prioridade do SUS é atender quem vive em regiões com número alto de casos de dengue, seguindo a estratégia do Conselho de Saúde dos Estados e dos Municípios e da Organização Mundial de Saúde.
As vacinas vão ser aplicadas em 521 municípios, em regiões com alta transmissão da dengue. Em 16 estados e no Distrito Federal, que hoje decretou o estado de emergência, com 16 mil casos nos primeiros dias de janeiro. Um crescimento de mais de 600% em relação ao mesmo período do ano passado. 3 pessoas morreram. A meta do SUS é vacinar 3.200.000 pessoas a partir de fevereiro. O público-alvo são crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, que vão receber 2 doses, com um intervalo de 3 meses. De janeiro de 2019 a novembro de 2023, foram 16.400 casos de internação nessa faixa etária. Essa faixa etária, ela está dentro do que foi definido pela Organização Mundial de Saúde. A gente observa que, em termos proporcionais, o grupo de 10 a 14 anos, ele representa o grupo que concentra mais as hospitalizações. Então, isso foi um norteador para a nossa tomada de decisão. O Ministério, ele tem a intenção de vacinar o máximo possível. Tudo depende do que for disponibilizado. Vacina é uma coisa que vai progredir ao longo dos anos. O número de hospitalizações entre pessoas idosas também preocupa, mas esse grupo não teve autorização da Anvisa para receber a vacina da dengue. A ministra da Saúde pediu a ajuda da população para enfrentar o problema. Os focos do mosquito, eles estão 75% nas casas, não é? O que mostra essa importância do controle nas casas. Portanto, tem que ser uma ação de governo, mas também tem que ser uma ação de cada cidadã, de cada cidadão. Nós temos que nos corresponsabilizar nesse momento. Essa união é muito importante de esforços. A seguir, a investigação da Polícia Federal sobre espionagem ilegal na ABIN. A Polícia Federal transferiu para um presídio de segurança máxima no Rio Grande do Norte o acusado de ser mandante dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. A PF afirma que havia risco de que Rubem Dário Vilar e Jânio de Souza fugissem da cadeia em que estavam em Manaus. Bruno e Dom foram em junho de 2022. Os 3 executores foram presos. O ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência e atual deputado pelo PL, Alexandre Ramagem, foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Ele é suspeito de espionagem ilegal de políticos e autoridades públicas quando comandava a ABIN. A Polícia Federal cumpriu 21 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e em Brasília. Um deles na Câmara, no gabinete do deputado federal Alexandre Ramagem, do PL. O Procurador-Geral da República, Paulo Goné Branco, deu aval para as buscas. Agentes apreenderam 4 computadores, 6 celulares e 20 pendrives e endereços do deputado. A TV Globo apurou que entre os objetos apreendidos, há notebook e um celular da ABIN. Ramagem foi diretor-geral da ABIN no governo de Jair Bolsonaro. No pedido para autorização da investigação, a Polícia Federal afirmou que identificou uma organização criminosa que montou uma estrutura paralela na Agência Brasileira de Inteligência, com a intenção de monitorar ilegalmente pessoas e autoridades. A PF diz que o grupo usou uma ferramenta de geolocalização de celular sem autorização judicial e utilizou os dados para fazer investigações policiais sem autorização da Justiça. Segundo a polícia, o programa espião chamado First Mile, comprado pelo governo Temer em 2018 de uma empresa israelense, foi usado até o 3º ano do governo Bolsonaro. O programa permite saber a localização de alguém apenas digitando o número do celular, sendo possível fazer um histórico de lugares visitados e até criar um alerta para quando a pessoa chegasse a um determinado local. A PF aponta que esse monitoramento é ilegal e extrapola as competências da agência. Pela lei, a ABIN não pode fazer nenhum tipo de interceptação telefônica. Apenas as polícias federal e civil e o Ministério Público, sempre com autorização judicial. A Polícia Federal dividiu o que classificou como organização criminosa em 4 núcleos. Ramagem integrava o núcleo da alta gestão,
formado por delegados federais que estavam cedidos para a ABIN, exercendo funções de direção, e utilizaram o sistema First Mile para monitoramento de alvos e autoridades públicas. Segundo a PF, o núcleo Subordinados tinha policiais federais cedidos à ABIN que serviam de staff para a alta gestão, cumprindo as determinações, monitorando alvos e produzindo relatórios. O núcleo Evento Portaria 157 era formado por agentes responsáveis pelas diligências que resultaram na tentativa de vinculação de parlamentares e ministros do Supremo à organização criminosa. E o núcleo Tratamento Log era responsável pelo tratamento dos logs, a identificação das autoridades monitoradas ilegalmente no sistema, disponíveis desde o início da investigação. A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Na decisão, Moraes destacou em mais de um momento que as investigações mostram que a ABIN, sob a direção de Ramagem, teria sido usada para interesses ilícitos. A gravidade ímpar dos fatos é incrementada com um possível conluio de parte dos investigados com a atual alta gestão da ABIN, cujo resultado causou prejuízo para a presente investigação, para os investigados e para a própria instituição. Entre as ações ilegais, Alexandre de Moraes cita que um agente da ABIN foi flagrado pilotando um drone nas proximidades da residência do então governador do Ceará, Camilo Santana, do PT, hoje ministro da Educação. Moraes também cita que numa interlocução entre agentes é possível depreender ataque às urnas eletrônicas, elemento essencial da atuação das já conhecidas milícias digitais. O ministro citou ainda o uso irregular da agência para proteger familiares e aliados do então presidente Bolsonaro. Os policiais federais destacados sob a direção de Alexandre Ramagem utilizaram das ferramentas e serviços da ABIN para serviços e contra-inteligência ilícitos e para interferir em diversas investigações da Polícia Federal, como, por exemplo, para tentar fazer prova a favor de Renan Bolsonaro, filho do então presidente Jair Bolsonaro, e na preparação de relatórios para a defesa do senador Flávio Bolsonaro, no caso das rachadinhas em que o STF anulou provas. Em entrevista à Globo News, o senador Flávio Bolsonaro, do PL, negou ter recebido informações da ABIN que pudessem beneficiá-lo. Isso é uma história completamente fantasiosa. Eu nunca recebi relatório de ABIN para que eu pudesse ser beneficiado de alguma forma. Os próprios órgãos superiores do Judiciário, tanto o STJ quanto o STF, arquivaram as investigações que existiam contra mim com fundamentos que não têm absolutamente nada a ver com a BIM paralela que vocês estão dizendo aí. Ainda na autorização da operação de hoje, Moraes destacou que as investigações mostram que a ABIN teria sido usada na tentativa de incriminar políticos e ministros do Supremo. Anotações cujo conteúdo remete à tentativa de associação de deputados federais, bem como ministros do Supremo Tribunal Federal, à organização criminosa conhecida como PCC. O documento citou o ministro relator Alexandre de Moraes e o ministro Gilmar Mendes. A Polícia Federal indicou também que os investigados, sob as ordens de Alexandre Ramagem, utilizaram a ferramenta First Mile para monitoramento do então presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e da então deputada federal, Joyce Hasselmann, no monitoramento da promotora de justiça do Rio de Janeiro e coordenadora da Força Tarefa sobre os homicídios qualificados da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Em entrevista à Globo News, Alexandre Ramagem negou ter acesso às senhas de sistema de monitoramento da ABIN. Nós, da direção da Polícia Federal, os policiais federais que estavam comigo, nunca tivemos a utilização, execução, gestão ou senha desses sistemas. Quando eu analiso o que foi feito aqui, essa salada de narrativas para chegar a uma incriminação, eu vejo que o Ministério Público e o Judiciário foram envolvidos por um núcleo da Polícia Federal que está querendo, sem provas, incriminar. Ramagem disse que não sabe como informações da promotora do caso Marielle foram parar no sistema da ABIN. Quando veio a minha questão de Marielle ali na ABIN, eu fiquei até, como é possível? Como é que vai ter algo da Marielle ali, da investigação, a utilização do sistema? Não, aí eu verifiquei que não tem nada a ver com o sistema. É um currículo da promotora
E parece que uma informação que circulou aí. A inteligência, ela é a coleta de dados e de informações. Se tem no servidor, e eu não sei quem acessou, tem que verificar a Polícia Federal quem alimentou e quem retirou, quem colocou, quem é a pessoa que botou o currículo da promotora e perguntar a essa pessoa o porquê. 7 policiais federais que eram da equipe de ramagem na ABIN foram ouvidos e afastados dos cargos hoje. Sobre a afirmação da Polícia Federal de que um conluio da atual direção estaria causando prejuízo à investigação, a ABIN declarou que há 10 meses a atual gestão tem contribuído com os inquéritos da PF e do STF e que é a maior interessada em esclarecer eventuais ilícitos. A defesa de Jair Renan não respondeu. Alexandre Ramagem se aproximou do mundo político no início do governo Bolsonaro, ainda como policial federal. Alexandre Ramagem se tornou delegado da Polícia Federal em 2005. Em 2018, foi destacado pela PF para chefiar a segurança pessoal do então candidato à presidência, Jair Bolsonaro. Com a vitória de Bolsonaro e a proximidade com a família dele, Ramagem foi ganhando espaço no novo governo. 3 meses após a posse de Bolsonaro, Alexandre Ramagem foi nomeado assessor especial da Secretaria de Governo da Presidência. Em julho do mesmo ano, foi escolhido por Bolsonaro diretor-geral da ABIN. Menos de um ano depois, em abril de 2020, Bolsonaro indicou Ramagem para a direção-geral da Polícia Federal, após demitir do cargo o delegado Maurício Valeixo. Bolsonaro alegou que era pouco informado sobre as operações da PF, que via falhas na segurança da família dele e que queria uma pessoa mais próxima a ele na direção-geral da PF. Em resposta, o então ministro da Justiça, hoje senador Sérgio Moro, do União Brasil, acusou Bolsonaro de interferência política na Polícia Federal e pediu demissão. À época, parlamentares do PDT, Rede e PSOL acionaram a Justiça para barrar a nomeação de Ramagem, sob o argumento de que Bolsonaro buscava controlar as operações da PF. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, atendeu aos pedidos e suspendeu a posse de Ramagem. Bolsonaro, então, manteve o aliado no comando da ABIN até março de 2022, quando Ramagem deixou o governo para se candidatar a deputado federal pelo PL do Rio. Eleito, Alexandre Ramagem participou como integrante titular da CPI dos atos golpistas no ano passado. Ele apresentou um relatório paralelo alegando que não houve tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. A tese foi rejeitada. Ramagem é pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. A operação da Polícia Federal recebeu críticas de aliados do deputado. O presidente do partido dele, o PL, afirmou em uma rede social que a ação da PF é uma perseguição por causa do Bolsonaro. Valdemar Costa Neto ainda atacou o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, do PSD. Ele disse: esse negócio de ficar entrando nos gabinetes é uma falta de autoridade do Congresso. Rodrigo Pacheco deveria reagir e tomar providências. Logo após a publicação, Pacheco divulgou uma nota em uma rede social. Sem citar nomes, nem a operação da Polícia Federal, disse que é difícil manter algum tipo de diálogo com quem faz da política um exercício único para ampliar e obter ganhos com o fundo eleitoral e que defende publicamente impeachment de ministro do Supremo para iludir seus adeptos, mas nos bastidores passa pano quando trata do tema. Mais cedo, o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que não conhece o inquérito ou a decisão que autorizou as buscas, mas reforçou que qualquer irregularidade tem que ser devidamente apurada. Ninguém, absolutamente ninguém, de qualquer que seja a instituição, tem apoio normativo, jurídico para escolher arbitrariamente quem vai ser investigado, vai ser perquirido, vai ser analisado, vai ter a sua privacidade invadida. Quando uma instituição comete uma ilegalidade, quando membros dessa instituição se apropriam indevidamente dela para praticar ilegalidades, é algo realmente que merece reprovação, observado o devido processo legal. Creio que a Polícia Federal, o Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal tem agido muito bem com prudência, com responsabilidade, com fundamentos, fazer as investigações necessárias, separar o joio do trigo, preservar o direito de defesa.
Nos Estados Unidos, a justiça condenou a 4 meses de prisão um conselheiro do ex-presidente Donald Trump por desacato ao Congresso. O juiz afirmou que Peter Navarro desrespeitou uma intimação na investigação do ataque ao Congresso americano em 6 de janeiro de 2021. Navarro disse que vai recorrer. Sons de tiros provocaram pânico e morte durante uma distribuição de alimentos no norte da faixa de Gaza. Este homem, subindo numa carroça, está fugindo de disparos. Ele e outros palestinos buscavam pacotes de ajuda humanitária em um centro de distribuição na cidade de Gaza, quando os tiros foram ouvidos. O Ministério da Saúde do Hamas afirmou que 20 pessoas morreram e 150 ficaram. O homem que gravou o vídeo, cuja localização foi confirmada pela agência de notícias Reuters, disse que eram as forças de Israel atirando. O exército israelense afirmou que está investigando as alegações. Segundo a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos, 570 mil pessoas enfrentam níveis de fome catastróficos em Gaza. Na passagem de Kerem Shalom, por onde entra parte da ajuda humanitária para Gaza, houve protesto de parentes de reféns israelenses que ainda estão sob poder de terroristas em Gaza contra a entrega dos mantimentos. Os manifestantes bloquearam a entrada dos caminhões. Eles argumentam que a ajuda beneficia o grupo Hamas. É um absurdo completo que Gaza ou Hamas consiga ter tudo o que quer, diz Amit. É impossível que Israel dê ao Hamas o que eles querem, enquanto o Hamas não dá nada de volta. Nós queremos os reféns de volta. O secretário de Estado americano voltou a pedir para que Israel proteja os civis ao comentar sobre um ataque que deixou 12 mortos em um abrigo da Agência da ONU para os Refugiados Palestinos em Khan Yunis. Antony Blinken disse que o trabalho que as Nações Unidas estão fazendo em Gaza salva vidas e que ninguém mais pode fazê-lo. A agência estatal da Rússia informou hoje que autoridades encontraram as 2 caixas pretas do avião militar que caiu ontem com dezenas de prisioneiros ucranianos a bordo. O governo russo acusou a Ucrânia de ter derrubado o avião. Kiev declarou que está apurando o acidente internamente e pediu uma investigação internacional. O Conselho de Segurança das Nações Unidas se reuniu hoje numa sessão de emergência convocada pela Rússia para discutir o assunto. Os ministros das Relações Exteriores da Guiana e da Venezuela se reuniram em Brasília em mais uma rodada da negociação de uma saída diplomática na disputa pelo território de Essequibo. Em dezembro, o governo venezuelano ameaçou anexar a região, que é rica em petróleo e ouro e reconhecida internacionalmente como parte da Guiana. Hoje, depois de 7 horas de reunião, os 2 países reafirmaram o compromisso de não usar a força em nenhuma circunstância. A economia dos Estados Unidos cresceu 3,3% no 4º trimestre do ano passado. O resultado ficou acima da previsão do mercado financeiro. Nesta quinta-feira, o principal índice da Bolsa de Valores americana fechou em alta de 0,64%. No Brasil, o Ibovespa subiu 0,28% e a cotação do dólar comercial caiu para R$ 4,92. A companhia aérea Gol entrou hoje com um pedido de recuperação judicial no Tribunal de Falência dos Estados Unidos. A medida suspende a execução de dívidas e permite que a empresa capte recursos para fazer uma reestruturação financeira. A Gol também afirmou que vai receber o equivalente a 4 bilhões e 700 milhões de reais do grupo que controla a companhia. O plano ainda precisa ser aprovado pela Justiça americana. A Gol declarou que o pedido de recuperação não afeta os voos e o programa de fidelidade. A seguir tem o aniversário de São Paulo. O Corinthians venceu o Cruzeiro por 1-0 e conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Kaique chutou de fora da área e fez o gol do jogo. O Corinthians é o maior campeão da Copinha, agora com 11 títulos. São Paulo está completando hoje
470 anos. Para quem vem passageiro, é tanta São Paulo que não cabe no para-brisa. Grande na geografia, desigual segundo a economia e diversa pela própria natureza, essa é uma cidade difícil de enquadrar. Da varanda do apartamento, o arquiteto vê um mundo. São Paulo, sim, sempre foi uma janela para o mundo, sempre foi uma cidade da onde o Brasil se integrou com fluxos econômicos, sociais, políticos e culturais. Uma pessoa de uma certa idade, ela já viu a cidade se reconstruir 2 ou 3 vezes da sua janela. Carlos Franklin se diz o último advogado da República, a praça. Quando eu vim, tinha muitos advogados. Então, a gente se encontrava no café, se encontrava no almoço, nos restaurantes. E isso diminuiu muito, porque muitos foram para Faria Lima e para a Avenida Paulista. Então, isso eu sinto saudade. As janelas, varandas, sacadas no centro são testemunhas da história. Ali morou o Di Cavalcanti. Esse prédio é do Ramos de Azevedo, o mesmo que projetou o Teatro Municipal de São Paulo. E aquele prédio é do Niemeyer. Quando ficou pronto, o Niemeyer negou que fosse dele. Ele não gostou que mexeram no projeto. Precisaram provar com documentação. Algumas frestas são traumas. E ainda ontem, as venezianas dos hospitais guardavam as cenas da maior de todas as crises sanitárias. Sobrevivemos nas nossas vidraças. De lá para cá, se multiplicaram cidadãos em situação de rua, senheira, beira, que dirá janela. Para a arquitetura, janelas são um símbolo de troca entre fora e dentro, o público e o privado. Se é assim, quem estuda a cidade diz que São Paulo está mais aberta com a democratização de alguns espaços urbanos e mais fechada com a possibilidade de profissionais qualificados trabalharem de casa, deixando a rua para a parcela mais vulnerável da população. Está aí um desafio secular para a capital nos 470 anos: encurtar as distâncias entre os mais ricos e mais pobres. Mas nesse cenário, no vai e vem de longos trajetos, no emaranhado de esquinas e cruzamentos, tem sempre o contratempo, a brecha, a bicicleta que quebra, desanda a rotina e leva ao encontro. Com aquela desconfiança inicial dos 10 segundos, mas depois a gente acaba acolhendo. Vem tomar um café com a gente, comer um pãozinho francês quentinho da padaria. A nossa prosa é grande também. Vocês estão aqui na minha casa, então tá super, né? Eu sou bem receptiva e acredito que os outros paulistanos também são. A Tuane começa a carreira enxergando longe. Aqui na Avenida Paulista a gente tem diversidades de empresas, de segmentos diferentes, né? Eu vim para trabalhar, porque de fato a gente tem muita oportunidade aqui dentro. São Paulo é cidade com vista para o futuro. Talvez a gente esteja num dos momentos mais democráticos mesmo da existência da cidade, dos espaços públicos, das redes de transporte público. Eu tenho visto uma cidade que aponta para diferentes sentidos aqui desta janela. O Jornal da Globo é depois de This Is Us. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego, do canal Diego Esportes. E tô chegando para te avisar que hoje tem Santos e Ponte Preta pela segunda rodada do Campeonato Paulista. E no vídeo de hoje você vai ficar por dentro e vai saber tudo sobre esse confronto. As principais últimas notícias da equipe do Santos e também as últimas informações da equipe da Ponte Preta. O Santos, que na primeira rodada bateu o Botafogo de Ribeirão Preto fora de casa, joga hoje na Vila Belmiro e vem em busca de vencer para continuar líder. Já a Ponte Preta, que empatou em casa no primeiro jogo diante do Mirassol, joga hoje fora de casa e vem em busca da sua primeira vitória na competição. Então, se você é torcedor do Santos ou torcedor da Ponte Preta, já faço o convite. Se inscreva agora aqui no nosso canal,
Já vai deixando seu like no vídeo para nos ajudar. Ativa também o sininho de notificação para você receber os próximos vídeos. E comenta embaixo seu palpite, porque Santos e Ponte Preta se enfrentam nesta quinta-feira, a partir das 7h30 da noite, no horário de Brasília, pela segunda rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. O jogo vai acontecer na Vila Belmiro. Ainda em um processo de reconstrução do seu elenco, o Peixe vai em busca de sua segunda vitória no estadual. Na estreia, os comandados de Carille bateram o Botafogo, em Ribeirão Preto, com o gol do Otero. Agora a meta é repetir a dose diante da torcida na Vila Belmiro. A Ponte Preta também está em fase de adaptação depois da reformulação do elenco, apesar da manutenção do técnico João Brigatti. No grupo B, ao lado de Palmeiras, Guarani e Água Santa, a Ponte Preta busca a primeira vitória após empatar em casa com o Mirassol na estreia. Pelo lado aí do Santos, para sua estreia em casa na temporada, o Peixe deve manter o time que derrotou o Botafogo na semana passada. A tendência é que Carille mantenha o esquema com 3 homens no meio de campo, com o João Schmidt sendo responsável pela saída de bola, já que o capitão Rincon ainda não alcançou a sua melhor forma física. A única dúvida é em relação à presença de Otero no banco de reservas. O meia passou a semana nos Estados Unidos, acompanhando o nascimento da filha ao lado de sua esposa, e retornou ao Brasil apenas na última quarta. Então, a provável escalação do Santos deve ter o João Paulo, Joaquim, Gil, Felipe Jonatas e Aderlan, João Schmidt, Pituca e Juliano, Pedrinho, Guilherme e Júlio Furque. Já pelo lado da Ponte, a Ponte terá pelo menos 2 mudanças em relação ao primeiro jogo. Com a transferência de Felipe Amaral para o América Mineiro, Emerson Santos e Léo Naldi disputam a posição no meio. Já no ataque, Dodô, Paulo Vedeiro e Gabriel Santiago são as opções para substituir Iago Dias, vetado devido a um problema no tornozelo. Então a provável escalação da Ponte deve ter o Pedro Rocha, Castro, Matheus Silva, Gabriel Rizzo e Igor Inocêncio, Filipinho, Ramon Carvalho, Emerson Santos e Alves, Dodô e Jefferson Gé. O jogo vai ser apitado pelo Fabiano Monteiro dos Santos, vai contar com o assistente número 1, Alex Ang Ribeiro, o assistente número 2, Gustavo Rodrigues de Oliveira. No VAR vamos ter o Rodrigo Santos e no quarto árbitro, Vinícius Furlan. O Santos hoje é o primeiro colocado do grupo A. Em segundo vem a Portuguesa, terceiro Ituano e quarto Santo André. Já a Ponte Preta está no grupo B, que está em primeiro lugar o Palmeiras, segundo a Água Santa, aí vem em terceira Ponte Preta e na quarta colocação vem o Guarani. Aí na próxima rodada do Paulistão, o Santos vai jogar lá no Allianz Parque e vai enfrentar a equipe do Palmeiras. Já a equipe da Ponte Preta, na próxima rodada do Paulistão, joga em casa no Moisés Lucarelli e vai receber a equipe da Inter de Limeira. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos aí um ótimo jogo. Que vençam o melhor. Fiquem todos com Deus e até a próxima.